só ler o enunciado para eu passar algumas orientações em cima dele. Então, ó, considere uma parede composta constituída por dois materiais com condutividades térmicas Ka igual a 0,1 watt por metro Kelvin e Kb igual a 0,04 watt por metro Kelvin, e espessura LA igual a 10 milímetros e LB igual a 20 milímetros. A resistência de contato na interface entre os dois materiais é conhecida sendo 0,30 metro Kelvin por watt. O material A está em contato com o fluido a 200 graus Celsius, que tem condutividade, convectivo de 10 watts por metro quadrado Kelvin, e o material B está em contato com o fluido a 40 graus, no qual o coeficiente convectivo é 20 watts por metro quadrado Kelvin. Aí ele quer saber duas coisas, né? Qual é a taxa de transferência de calor através de uma parede que tenha 2 metros de altura e 2,5 metros de largura, né? Só para saber a área de transferência. E fazer um esboço da distribuição de temperaturas. Tá? Então, esse problema ele é muito parecido com o que a gente já vem fazendo, só que ele inclui essa resistência de contato. Tá? E aí, essa resistência de contato ela vai entrar simplesmente como uma outra resistência dentro do problema. Tá? Eu teria esse esboço aqui, né, parede A, parede B, e a interface entre os dois com a sua própria resistência. O único cuidado que a gente tem que fazer aqui é que resistência de contato é sempre dada em metro quadrado, né, envolvendo metro quadrado. Então, o que está passando aqui, assim, dentro da análise, seria o fluxo e não a taxa. Então, preciso ter esse cuidado só dimensional para não ter problema. Certo? Então, os dados que foram fornecidos, tá, todos eles. Do problema, né, eu teria essa parede A em contato com o fluido quente, essa parede B em contato com o fluido frio, e o calor vai vir dessa parede, desse fluido à esquerda para o fluido à direita, passando primeiro pela parede A, pela resistência de contato e depois pela parede B. Certo? E aí meu circuito fica composto por essas 5 partes: convecção do fluido quente para a parede A, condução através da parede A, queda, né, da temperatura por causa da resistência de contato, resistência de condução pela parede B, e aqui relacionado com a convecção da parede B para o A. Certo? Pronto. Aí, basicamente, eu conheço os valores de resistência, conheço as temperaturas, vou montar a equação. Eu quero calcular o fluxo, então, basicamente, eu vou calcular usando o circuito como um todo. Eu tenho todas as propriedades para calcular a resistência e tenho as temperaturas. Então, encontro o fluxo sem problema. Certo? Dá 152,38 watts por metro quadrado. Como eu quero a taxa, basta fazer o seguinte: fluxo é taxa sobre área. Então, taxa é fluxo vezes a área. Então, vou multiplicar esse valor pela área que foi fornecida, né, que é basicamente largura vezes o comprimento. Então, 152,38 vezes 5, que é a área. Já fiz aqui, já tinha feito a conta. 761,9 watts. Certo? Então, isso aí seria a taxa que ele quer. Na letra B, ele quer o esboço, né? Sim, ele quer. Como ele quer o esboço, eu precisaria calcular as temperaturas. Só que como eu calculei a taxa e tenho as resistências, eu calculo as temperaturas facilmente usando a mesma lógica que a gente usou no problema anterior. Né? Vou passar aqui, tá? Então, para calcular, então TSA daria 184,8 graus Celsius, TA 169,6, TB 123,9, TSB daria 47,7 graus Celsius. E T infinito B, 40,1 graus Celsius. Então, quando a gente esboça o gráfico, o que tem é isso aqui. Ó. Começou a 200 graus, do A para a parede tem uma queda em decorrência da resistência de convecção, então já fica 184,8. Tem uma nova queda em decorrência da condução, tá, para 169,6. Tem uma queda pelo contato para 123,9. E tem uma nova queda
por condução para 47,7. Esse meu material B é mais isolante do que esse meu material A. E aí tem uma queda devido à resistência de convecção de 47 para 40,1 graus. Tá certo? Eu teria aí o esboço dessa distribuição. E aí eu sei que são distribuições lineares, porque minha parede é plana, meu sistema é sem geração e é permanente. Então, o comportamento da temperatura é linear.